Meu pai era solteiro. Como ele viu que muitos japoneses na época começou a vir para o Brasil, ele avisou a família: ó, eu vou também para o Brasil em 1920 e daqui 10 anos eu retorno. Mas ele chegou no Brasil e desceu no Porto de Santos em 1920 e foi para Álvares Machado, próximo a Presidente Prudente. Lá ele morou durante 10 anos na zona rural e lá ele trabalhou na zona rural e depois comprou também propriedade lá em Álvares Machado. E Tupã, como em 1929, Luiz de Souza Leão, que morava em Cafelândia, pernambucano, morava em Cafelândia, ele comprou 100 alqueires aqui na região e como a cidade, como a zona era tudo mato e moravam os índios caingangues, então ele, nesses 100 alqueires, ele fundou a cidade de Tupã em homenagem ao Deus dos trovões, né? Ele colocou nome das ruas, todas em nomes dos índios, em homenagem aos índios, porque tinha muito índios caingangues aqui morando na cidade de Tupã. E 3 avenidas principais foi a Tamoios, a Tabajaras e a Tapuias, né? E outras ruas, desde a rua Guaicurus até nos altos da cidade, ele colocou também nome de índios, né? Então, Tupã cresceu bastante naquela época e se tornou, em 1958, 57, a revista O Cruzeiro do Rio de Janeiro classificou Tupã como o município de maior progresso do Brasil. E naquela época, gente de todo o Brasil, gente de todas as raças, vinham para Tupã cultivar. Então, italianos, espanhóis, portugueses, turcos, alemães, japoneses e até letos vieram para Tupã, tanto que os letos vieram, tanto que fundaram a cidade de Varpa, município de Varpa, distrito de Varpa. E lá era tanto leto que hoje diminuiu bastante, porque jovens começam a estudar para fora e não retornam, né? Então, Tupã foi município de maior progresso do Brasil, tanto que na Avenida Tamoios, o que tinha de empresas, e na Rua Aimorés, máquinas de beneficiamento, desde a rua Guaicurus até os altos da Avenida Tamoios, era grande o número de empresas de máquinas de beneficiamento. E a grande maioria eram japoneses. Tanto que os japoneses se reuniram e fundaram a indústria de óleos vegetais Tupã Limitada. Fabricava óleos de amendoim e exportavam, mandavam para o Brasil inteiro. Agora, em 1960, 70, deu uma geada forte em Tupã, na região aqui do estado de São Paulo e no Paraná, que acabou com os cafezais, né? Tupã era o maior produtor de café do Brasil, amendoim, algodão e todos os produtos cereais, né? E por isso que tinha grandes número de máquinas de beneficiamento, como São Brasilo, Swift, Anderson Clayton, Matarazzo, Zilo. E hoje, aquele prédio da Sambra, hoje tem a Amendopan, né? Então, Tupã, Avenida Tamoios, também era grande o número de armazéns de secos e molhados de japoneses, e na Rua Aimorés, porque japoneses em Tupã naquela época tinha em torno de 20 mil japoneses, tanto na zona rural como na cidade. E na cidade, então,
armazém de secos e molhados, não sei se eu já falei, na Aimorés era grande o número, na Tamoios, e alguns brasileiros, como Casa Dias, Casa Portuguesa, né? E daqueles pessoal japoneses antigos, hoje só ficou nós, Kawakami, e a família Suga, Dr. Júlio Suga, Dr. José Suga, né? E a maioria, quando começou a Segunda Guerra Mundial, logo depois, então, japoneses começaram a ir embora de Tupã, né? A grande maioria foi embora, porque japonês era muito discriminado naquela época, né? Tanto que japoneses, a maioria foi preso, né? Muitos foi mandado preso lá na ilha, lá em Santos, outros em São Paulo, e aqui em Tupã, ali na rua Carijós, onde tem vende peças entre a rua Caetés e a Tamoios, tem a loja de peças, lá tinha um salão grande que ficou muitos japoneses presos na época da Segunda Guerra Mundial. E na rua Caetés, onde tem o escritório do Joaquim Inácio ali, tinha uma oficina de carro, um barracão grande. Lá também foi também preso a grande maioria de japoneses em Tupã, né? Então, depois terminou a Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses deixaram Tupã, foi embora para São Paulo e alguns retornou para o Japão, né? Então, nós que somos o comerciante mais antigo de Tupã, começamos em 34, meu pai veio para Tupã em 34, quando ele deixou Álvares Machado, se instalou na Avenida Tamoios 1250, onde tem a farmácia do Duque César, em frente à Casa de Portugal. E eu nasci lá, né? Porque meu pai veio de Álvares Machado e veio para Tupã. Enquanto ele morava em Álvares Machado, ele veio para Bastos, conheceu a minha mãe, se casou e teve 2 filhas lá em Álvares Machado, Maria Emiko Kawakami, que casou com Shigetoshi Toma, morava em Tupã também, e a Joana Rurigo Kawakami casou com o Dr. José Suga, dentista. E o meu pai, então, em 44, ele já tinha construído prédio na Avenida Tamoios 711, onde nós estamos até hoje, em frente do Bradesco. E então lá ele montou a loja, construiu o prédio e alugou para uma farmácia. E naquele tempo a farmácia ficou por um bom tempo, até 1944. Daí meu pai, ele desceu e mudou para 44, ali na loja onde estamos até hoje. Lá ele dividiu o salão, era 3 portas, dividiu o salão em uma porta e 2 portas. E uma porta ele alugou para o Shincho Nakamine. Então, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, o Shincho Nakamine foi embora para o Japão, porque tinha sido preso também, né? Que japoneses naquela época da Segunda Guerra Mundial sofreu muito, né? Então eu lembro que eu era moleque e a gente era muito discriminado, né? Então, japonês era chamado de tanto nome, era avacalhado pelos brasileiros, então muita gente foi embora do Brasil, né? Então, Tupã, hoje, não tem mais aquele número de japoneses que tinha antigamente, né? Porque na zona rural era grande o número de japoneses que cultivavam todo tipo de cereais, né? E muitos japoneses também cultivavam hortaliças, né? E, como eu disse, na cidade era grande o número.
E depois da Segunda Guerra Mundial, então muita gente foi embora de Tupã, né? Deixou Tupã, foi para o Paraná, foi para Mato Grosso, a maioria foi para São Paulo, né? Tanto que hoje São Paulo tem bastante, é grande o número de japoneses em São Paulo, né? Então, hoje os jovens também saem para estudar e quase nenhum retorna, né? Só alguns retornaram, como o Dr. Júlio Suga, José Suga, né? Mas a maioria não retornou. Então o número de japoneses de Tupã diminuiu bastante, né? Eu sempre participei das atividades da cidade, né? Então eu fui presidente da Associação Comercial por várias vezes, fui vice-presidente também por várias vezes, e a gente participava de tudo quanto aqui dentro da cidade. Participamos da criação do primeiro Parque Industrial de Tupã, né, em frente da Polícia Rodoviária, e daí então começou a vir bastante empresas em Tupã, né? Tanto que Tupã, na época que eu disse já, em 57, foi o município de maior progresso do Brasil, né? Então, muitas indústrias vieram para Tupã. E participando da Associação Comercial como presidente, aí conseguimos assim muita atividade para o comércio e conseguimos assim realizar também carnaval de rua, né? E o movimento no comércio em Tupã era muito grande, então era um orgulho para todos nós e para todos os comerciantes. E na época, muitos comerciantes conseguiram boas rendas, né? Então o comércio em Tupã naquela época vinha gente de toda a região, da Sorocabana, Paulista, Noroeste, fazer compras em Tupã, né? Então Tupã era um movimento grande, a avenida era um movimento tremendo movimento. E a gente também, na época, conseguimos assim muita coisas para Tupã, e também fundamos o Corpo de Bombeiros em Tupã, porque grandes incêndios naquela época teve em Tupã. Tupã naquela época, na época de tempo de junho, tinha a livraria Papelaria Paulista do Valdemar Vissoto, lá em frente do Hotel Avenida. Às 8 horas da noite, dia de Santo Antônio, ele tinha de livraria e vendia, naquele tempo o pessoal vendia fogos de artifício. E às 8 horas da noite explodiu e queimou a loja dele e queimou também os vizinhos que vendiam tecidos. Porque naquele tempo vendia muito tecido na cidade de Tupã, né? E o incêndio durou durou 2 horas, até 10 horas da noite, 10h30, incendiou. Então a criação do Corpo do Bombeiro foi importante, porque hoje o Corpo de Bombeiro está atendendo socorrendo a tudo, né? O prédio do Marajoara também, no último andar, teve num ano também que teve incêndio, né? E naquele tempo em Tupã tinha o exército que era ali na Avenida Tamoios, lá logo para cima do estádio, né? Daí o exército desceu, isso foi durante o dia, desceu e apagou o fogo lá no Marajoara, né? Então, pena que o exército foi embora de Tupã, foi embora transferido para Lins, né? Então, Tupã, como teve vários incêndios, a gente fez campanha para trazer o bombeiro em Tupã, né? E graças a Deus o bombeiro hoje está atendendo a população de Tupã e da região em todos os tipos de acidente que está acontecendo, né?
tanto na cidade como na rodovia, né? Então, quando eu fui presidente do Tupã Beisebol Clube, eu achei que porque vinha toda a cidade da Alta Paulista, naquele tempo tinha clube de beisebol, né? Então Tupã recebia todo o pessoal da Alta Paulista para vir jogar aqui em Tupã, né? Tinha campeonato. Então, aquele estádio, tudo de madeira. Aí eu achei interessante mudar tudo, né? Então a gente conseguiu, com a ajuda da prefeitura, a gente conseguiu, derrubamos toda a arquibancada de madeira e conseguimos fazer arquibancada tudo de tijolos. Fizemos o aterro em volta do estádio, fizemos arquibancada de tijolos e tudo com cobertura metálica, né? Estrutura metálica. E hoje o estádio do Tupã Beisebol Clube é um dos melhores estádios de toda a Alta Paulista, né? Então, pena que, como diminuiu bastante o número de japoneses, também os times de beisebol foi acabando, né? Então hoje praticamente não está tendo mais aqueles grandes campeonatos que tinham antigamente, né? E então a gente espera que não acabe, né? E lá também tinha o campo de futebol, né? Abaixo do beisebol, na parte de baixo, o campo de futebol. E lá eu fundei o Veteranos Perna de Pau, né? Que já faz 50 anos agora. E lá começamos a jogar o futebol e depois, como naquele tempo a molecada começou a jogar beisebol também, então eles começaram a treinar no campo de futebol, né? Daí nós mudamos para treino lá no sábado à tarde, fomos treinar na Fazenda Luar, na Fazenda Bandeira, e depois conseguimos o terreno com o prefeito e construímos o campo do Veteranos Perna de Pau lá no Jardim Santa Adélia, que hoje é o melhor campo de Tupã depois do estádio, né? Gramado é um verdadeiro tapete, né? E lá nós temos barracão de festa, tudo cobertura metálica, vestiário, bares, cozinha, churrasqueira, casa de zelador, poço artesiano e campo tudo com encanamento para ser aguado, né? E o Tupã Futebol Clube também treinou por muito tempo lá, né? Quando reformou o estádio e queria treinar sempre lá, né? Mas nós falamos, não vai ficar treinando sempre não, porque vai estragar o campo, né? Mas a gente, no domingo, ainda aluga o campo para muitos jogos, né? Então, e todo sábado nós temos treino, né? Veteranos Perna de Pau. Só que não tem perna de pau mesmo, né? Porque a dona Nair me chamou para, quando era lá no Marajoara, lá em cima, ela me convidou para participar, né? Então a gente participou do museu, tudo e tal, e depois mudou para cá, né? Porque lá ficou pequenininho, né? Então a gente sempre gostou de participar, né? Então, em todas as reuniões, todas as atividades, sempre fui convidado. Então, eu sempre gostei de participar, né? Então, tanto no museu, quando era lá no alto do Marajoara, depois veio para cá, né? Porque a gente tinha muita amizade com o seu Zalião e com a dona Nair, né? E então a gente fazia questão de estar participando, né? Então, em tudo a gente participou aqui em Tupã, né? Então eu, como morador mais antigo de Tupã, e era muito amigo do fundador de Tupã, Luiz de Souza Leão, e também da esposa Dona Nair, então eu me sinto muito orgulhoso
de ter vindo aqui e também ter participado da fundação do museu, né? E fico muito contente de ver que em Tupã, hoje o museu é o melhor museu do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. Então, eu fico muito agradecido de ter convidado para vir aqui hoje falar sobre a participação do Museu de Tupã como morador mais antigo de Tupã.